Olá meninas, Josi Martins, o grupo é Ouvindo com Elas. Estamos no capítulo 16. E meninas, terça-feira nós acabamos o nosso livro. São os 3 últimos áudios dessa alegoria que Deus escolheu para falar comigo, para mudar o meu íntimo, para confrontar minha história, para me ensinar a retornar a lugares que me fizeram sofrer um dia. Eu tenho certeza que essa história está fazendo a mesma coisa com você. Eu tenho certeza que quando você ouve, você se enxerga aqui. Isso desde o primeiro volume. Estamos finalizando. E não iremos finalizar da mesma forma. Capítulo 16. A Montanha da Mirra. Hoje o assunto é mansidão. O céu é o reino do amor. O rei plantara as cativantes árvores da humildade na Montanha da Mirra, que produziam em abundância a especiaria favorita dele. Elas cresciam perto do último dos picos que formavam a cadeia de montanhas das especiarias e o majestoso círculo dos lugares altos que rodeava o Vale da Humilhação. Embora houvesse estreitos desfiladeiros entre as montanhas que levavam a muitos outros vales. Assim, o rei e sua companheira, ao chegar à montanha, estavam perto de completar o círculo da cadeia de montanhas. Apenas a Montanha dos Aloés estava entre eles e seu ponto de partida, a Montanha das Romãs. Contudo, a Montanha da Mirra era bem diferente das outras, por mais que cada uma se destacasse por suas peculiaridades. O formato era muito semelhante ao da Montanha Negra, localizada à frente das Montanhas das Romãs, pois também tinha o formato de pirâmide, embora fosse mais alta. Na verdade, era a segunda mais alta das 7 montanhas. Apenas a Montanha das Romãs, onde cresciam as árvores do amor, era mais alta que ela. As árvores que produzem a especiaria da humildade vestiam a encosta da montanha quase do sopé ao topo e eram diferentes de todas as outras árvores de especiarias. Graça e Glória, ao contemplá-las, lembrou-se do pequeno espinheiro que adoçara de maneira miraculosa o amargor das águas do riacho de Mara, do qual bebera em sua jornada para os lugares altos. Quando ali se ajoelhou, concordando de boa vontade em que esse gesto quebrantasse seu coração. Quando mencionou sua lembrança ao rei, ele respondeu que, de fato, o espinheiro que crescia ao lado do riacho de Mara era uma espécie de mirra que fora transplantada da montanha para a parte mais baixa da encosta. Lá embaixo, a mirra só conseguia crescer de forma mirrada e imperfeita, mas ainda assim conservava a especiaria preciosa que adoçara as águas amargas e intragáveis do riacho. Ela notou que as árvores que cresciam em seu ambiente nativo eram baixas e possuíam espinhos afiados, pouca folhagem. No entanto, era a estação do ano em que estavam cheias de botões prestes a florescer. O rei informou que em pouco tempo as árvores estariam cobertas de flores e prometeu que a traria de volta àquela montanha na época da floração, quando a encosta brilhava como se usasse um manto real carmesim. Todavia, naquela época do ano em que os brotos surgiam na ponta de cada longo e afiado espinho, um grupo de trabalhadores do rei ocupava-se da tarefa de fazer uma incisão no tronco de cada uma das árvores, a fim de que a preciosa resina da humildade escorresse para uma vasilha preparada especialmente para esse fim. As árvores, antes de florescer em toda a sua glória, tinham de oferecer a todos seu precioso tesouro aromático.
Elas se desnudavam diante das afiadas facas e assim se esvaziavam em alegre doação de si mesmas e em ação de graças. Os trabalhadores do rei, enquanto faziam as incisões, entoavam esse cântico: não tema a faca cortante, não se encolha com a dor. Deixe que as gotas vermelhas da tua vida caiam como chuva sangrando. Aquilo que entregas à morte é a semente que viverá. Não tema o sopro do inverno, deixe que a semente caia na terra. Tudo que repousa na morte aguarda a ressurreição do nascimento. Deixe que as flores caiam, e dos espinhos glória mais esplendorosa nascerá. Não retenha as alegrias da vida, tampouco se apegue aos anos dourados do passado. O amor os destrói, para que haja espaço para muito mais. O amor com face radiante leva-o para um lugar mais excelente. Não deixe que a autocompaixão derrame amargura nem remorso. Estes são vermes que matam a semente e produzem triste penúria. Aceite com o coração disposto. Deus concede dons mais preciosos. Aprenda logo ou devagar a lição. Esta é a lei do céu. Devemos deixar as coisas antigas para trás, a fim de abrir espaço para coisas mais. Temos de cegar com contentamento as alegrias mais excelentes que as perdidas hoje. Graça e Glória ficou sem palavras ao contemplar aquela cena de beleza tão especial e comovente, em que árvores espinhosas se derramavam pela laceração feita em seu tronco, e percebeu que cada espinho tinha como coroa um broto carmesim, pronto para irromper em flor. O aroma agridoce da densa resina da mirra, especiaria usada em especial para ungir os mortos, inundava o ar. Estas são minhas árvores felizes, disse por fim o rei, exibindo um dos seus adoráveis sorrisos, enquanto se sentava num barranco baixo. Esta é a humildade que habita a terra e que pertence ao reino. Graça e Glória olhou para ele com expressão de ansiedade e aguardou para ouvir o que ele dizia em seguida. Eles ficaram sentados em silêncio alguns momentos. Então, a voz calma do pastor continuou: essas pequenas árvores da humildade que exalam essa adorável fragrância e derramam o tesouro do seu coração, ensinam uma grande lição, Graça e Glória. Trouxe você aqui para que, sentada no meio destas árvores, aprenda de mim, porque eu sou manso, eu sou humilde de coração, e encontre descanso para sua alma, e também conheça os segredos do céu. Toda essa paisagem à sua volta é uma encantadora ilustração do que significa esvaziar a si mesmo. Aquilo que lhe ensinei quando eu disse: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que esvaziou-se a si mesmo. Aqui, você pode observar o gracioso e alegre espírito de entregar a si mesmo, de se derramar para que outros possam usá-lo sem se importar. Para isso seja necessário que a faca arranque o tesouro enterrado no mais fundo do seu coração. Essa humildade, essa disposição de se esvaziar e se humilhar, e a humildade não é nada além da disposição de aceitar docemente e sem ressentimento as humilhações. É a principal característica do cidadão do reino do amor de todos os que vivem no céu. Ela é a própria natureza do Filho do Homem. A humildade é a doação e o compartilhamento de si mesmo, até para os que exigem tudo e não dão nada em troca. Dos que tomam a força e assim tiram vantagem da humildade, pois elas não opõem resistência a eles. A humildade é o exato oposto da afirmação e da persuasão de si mesmo. Essas pequenas árvores oferecem uma imagem imperfeita no reino dos céus. Lembre-se, o reino dos céus é todo lugar em que a lei do amor é praticada e obedecida, e em que eu, o Rei do Amor, governo. Meu reino entra no coração dos homens e por meio deles alcança a terra. O humilde da terra já vive no céu. Uau! Eu vou repetir. O humilde da terra já vive no céu. Isso quer dizer que ele tem suas raízes no céu.
enquanto seu corpo ainda vive mais um pouquinho aqui no mundo material e ainda está sujeito à dor e à morte. O humilde é como o lírio, cuja flor flutua sob a superfície da água, mas tem suas raízes no reino, abaixo dela, que não podemos ver. Eles ficaram sentados em silêncio algum tempo, enquanto admiravam os jardineiros reais trabalharem entre as alegres ou abençoadas árvores da humildade, fazendo incisões por meio das quais cada árvore, com alegria e gratidão, derramava a si mesma para os outros. Ao fazer isso, estavam prontas para irromper em gloriosa floração e frutificação. Por fim, Graça e Glória virou-se e contemplou mais uma vez o semblante do Rei do Amor, aquele que planeja um destino de indizível glória para todos os que o amam. Ao contemplar o semblante dele, colocar a mão sobre a mão dele, mão trespassada pelo prego que estava próxima à ferida em seu lado, por onde derramava a sua vida a favor de toda a humanidade. Orou que lhe mostrasse como também poderia derramar a sua vida e compartilhá-la com os outros. Antes de partirem, ele entoou outro cântico das montanhas. Ó abençoado e humilde paciente, que sofre injustiça em silêncio, como é glorioso o tolo fraco, feito forte por Deus, tão forte que arrebata a coroa de conquistador e alvoroça o mundo todo. Ó temível humilde, ninguém resiste às armas que brandes, a força se desfaz como névoa diante de ti. Os mais fortes da terra desfalecem e se entregam, sim, matam-no, deitam-no no pó, mas os poderosos da terra se curvam diante dele. Imortal humilde, que arrebata a terra, deitando tudo fora, que morre, e a morte é o seu nascimento, que perde e ganha o dia. Abatido, despojado, desdenhado e morto, vive e reina como o verdadeiro rei da terra. Ó humilde semelhante a Cristo, abençoado pelo céu, diante de quem o inferno estremece, oprimido pelo homem tolo e cego, e que contudo faz com que a terra estremeça. Ó semente dele que venceu pela perda e conquistou a morte na cruz. Segunda-feira nós estamos de volta. Restam apenas mais 2 áudios. Deus abençoe vocês.